Muito bem, queridos, estamos aqui em mais uma aula e na aula de hoje nós iremos ver as matizes espirituais que vão influenciar esse cristianismo, essa igreja primitiva lá do primeiro século. O tema da nossa aula é a religiosidade no Oriente Médio no século I e a expressão da igreja primitiva. Pegue papel, pegue caneta, tome nota, pause esse vídeo, anote, guarde as referências que vamos falar aqui, porque eu creio que tem um conteúdo riquíssimo para enriquecer a sua fé cristã. Então, a religiosidade no Oriente Médio no século I e a expressão da igreja primitiva que está se relacionando com diversas outras religiosidades que estão nessa atual região do Oriente Médio. Então, para avançarmos na nossa aula, vamos fazer um breve panorama. O mosaico religioso e filosófico do Oriente Médio do século I apresenta então um complexo entrelaçamento de tradições. E essa gama de tradições vai moldar a religiosidade dos primeiros discípulos de Jesus. Vai moldar o cristianismo e o desenvolvimento posterior desse cristianismo a partir desse entrelaçamento com outras religiões. Há que se abrir um parênteses aqui, no primeiro século nós já temos ao menos três tipos de igreja. A igreja que tem sede em Jerusalém, a igreja é fundada por João, as igrejas joaninas na Ásia Menor, e as igrejas fundadas por Paulo, ali começando por Antioquia, as igrejas paulinas, que vai estar na Galácia, em Tessalonicenses, na região de Corinto. Então, ao menos, nós já temos três tipos de igreja. A com sede em Jerusalém, que nós temos predominantemente Tiago e Pedro, as da Ásia Menor, com o apóstolo João, e as igrejas paulinas. Então, todos esses cristianismos vão abranger, vão se relacionar com as religiões e filosofias da sua época. Nesse contexto multifacetado, diversas correntes de pensamento coexistiam, incluindo o judaísmo do Segundo Templo, que estava muito presente. Há de se explicar que a Igreja de Jerusalém ela ainda tinha muito forte essa tradição do judaísmo do Segundo Templo. É uma teologia do judaísmo do Segundo Templo que não está tão enfática ainda nas igrejas paulinas, por exemplo. Então, as religiões de mistério do Império Romano, o judaísmo do Segundo Templo, o gnosticismo que estava surgindo e as tradições filosóficas dos gregos e dos romanos, cada uma dessas influências vai contribuir de maneira profunda para transformar esses cristianismos, essa crença cristã e essa prática da vivência cristã dos primeiros seguidores de Jesus. O N.T. Wright e o Adolf von Harnack e o Gerhard von Rad, a gente vai citar eles algumas vezes, eles vão fundamentar essa análise de maneira interdisciplinar, destacando como o cristianismo ele foi capaz de assimilar e transformar tradições sem perder a mensagem central de salvação em Cristo. Então, vamos entrar agora, feito esse panorama, na introdução e na matéria propriamente dita. O século I foi um período, então, de intensas transformações na atual região do Oriente Médio, tanto do ponto de vista político, como da expansão do Império Romano que ali predominava. Quanto às crenças religiosas, que também vão coexistir em diversas tradições espirituais. Nós temos o judaísmo do segundo século, o gnosticismo emergente como um ramo que surge ali da filosofia e das religiões de mistério gregas, romanas. Então, o atual território da Palestina, uma região que é marcada por conflitos de subjugação, foi o berço de uma nova religião que se expandia muito rapidamente.
que começa pelos discípulos de Jesus, que é o cristianismo. Então, os primeiros discípulos de Jesus não surgiram em um vácuo religioso, não surgiram do nada. Ao contrário, estavam inseridos em um ambiente repleto de diversidade espiritual, diversidade religiosa, filosófica e política. E isso incluía o seu judaísmo em suas mais diversas variações, como o farisaísmo, como os saduceus, os zelotes. Nós também, esse cristianismo ele vai se relacionar também com as religiões de mistério, o culto ao imperador romano e as influências filosóficas como o estoicismo, que é negar os sentimentos, negar as emoções, e o platonismo, que o cristianismo também vai se utilizar de conceitos platônicos. E quando a gente lê lá no capítulo 1 de João, a gente vê muito claramente conceitos platônicos sendo usados, que primeiramente vai surgir de Heráclito de Éfeso, que é o conceito do logos, e Platão vai também beber dessa fonte. E o cristianismo vai se utilizar, ele está inserido nesse entrelaçamento de pensamentos e religiões. E ele vai começar a dialogar com a cultura onde ele está inserida, utilizando elementos comuns dessa cultura para transmitir a mensagem da salvação. Então nós vamos explorar nesse vídeo esse complexo mosaico de pensamentos e religiosidades que circundavam os primeiros discípulos de Jesus. A interação entre essas tradições ajudou a moldar as práticas, crenças e expressões dos seguidores de Jesus, ao mesmo tempo em que também estabeleceu as bases para o cristianismo ser lá no século IV, com o Edito de Teodósio, em 381, a religião oficial do Império. Então, vamos começar analisando o judaísmo do Segundo Templo. E aí eu peço perdão que faltou o L, judaísmo do Segundo Templo, tá? Não é do Segundo Templo, não. Então, o judaísmo do Segundo Templo foi a matriz fundamental a partir da qual o cristianismo ele vai surgir. O cristianismo ele é visto como uma seita, primeiramente, do judaísmo. Esse período do judaísmo do Segundo Templo, da teologia do Segundo Templo, ele se estendeu desde o retorno do exílio da Babilônia, do exílio babilônico em 539 até a destruição do templo no ano 70, e que aí nós vamos ter um outro tipo de teologia que não vai mais se relacionar com o templo a partir do ano 70, porque não vai ter mais templo. Então, esse judaísmo do Segundo Templo, de 539 a.C., retorno dos exilados da Babilônia, até a destruição do templo no ano 70, foi marcado por profundas transformações sociais e religiosas. Durante esse tempo, então, o judaísmo vai experimentar um florescimento de diversas seitas e movimentos, cada um com suas práticas e interpretações das escrituras, que é a Taná, a lei e os profetas, e expectativas messiânicas diferentes com relação a cada segmento do judaísmo. Então nós temos a expectativa de um Messias libertador que vai permear esse pensamento judaico desde o período de 539 até o ano 70, refletindo uma resposta à opressão do domínio estrangeiro, do domínio também que Roma fazia sobre Jerusalém. Os fariseus, com uma ênfase na tradição oral, defendiam uma interpretação da lei que buscava uma vivência da fé mais pessoal e comunitária. Já a expectativa de um Messias libertador permeava esse pensamento judaico e vai influenciar também não só os fariseus, mas também outros ramos do judaísmo. Os saduceus, por outro lado, enfrentavam a aristocracia romana, os políticos de Roma, o poder romano, e estavam mais alinhados com Roma, com a manutenção desse status feita por Roma, negando, por exemplo, a ressurreição dos mortos,
a existência de anjos e demônios. Já os essênios, que eram aqueles que iam para o deserto para viver um judaísmo descontaminado da cidade, eles tinham as suas práticas ascéticas, com rituais de purificação, tomavam seus banhos no mikvar, cavados na terra, e tinham práticas comunitárias que buscavam uma pureza espiritual e que levasse à redenção do povo, a fim de que esse povo, redimido por suas obras, abriria caminho para a vinda do Messias. O Gerhard von Rad, ele vai falar na Teologia do Antigo Testamento, na sua obra em Teologia do Antigo Testamento, ele vai ressaltar que a compreensão da aliança entre Deus e Israel foi fundamental para o pontapé inicial da teologia cristã. Essa aliança é vista como um pacto que vai se renovar a partir de Cristo, trazendo a ideia de um novo pacto que cumpre promessas feitas lá no Antigo Testamento. Então, note que a questão do Antigo Testamento foi a base introdutória para a compreensão da teologia cristã. Essa aliança de Deus com os patriarcas é vista agora como esse pacto sendo renovado a partir de Cristo, trazendo uma ideia de uma nova aliança, de um novo pacto, que Jesus vai cumprir as promessas feitas no Antigo Testamento. Os evangelhos e as epístolas de Paulo, por exemplo, mostram como Jesus é interpretado como um cumprimento das profecias a respeito do Messias, as profecias messiânicas, oferecendo uma nova compreensão da relação de Deus com o seu povo, uma nova compreensão que não está mais baseada no cumprimento de ordenanças, no cumprimento da lei, mas apesar da lei, de um Deus que desce, se faz carne, se relaciona e cria uma nova aliança com o seu povo. Além disso, a espiritualidade judaica do século I estava repleta de práticas e rituais, e a expectativa de uma intervenção divina na história era muito palpável, era uma expectativa muito grande. O uso das escrituras hebraicas nas primeiras comunidades cristãs não só legitima a mensagem de Jesus, como também estabelece uma continuidade teológica que vai abrir a base doutrinária para o cristianismo. As doutrinas, como justificação pela fé e da nova aliança, especialmente, são enfatizadas nas cartas de Paulo e foram essenciais para explicar essa transição do antigo pacto para o novo pacto, da antiga aliança para a nova aliança. Então, Paulo, ele vai ser aquele que vai teologizar, não sei nem se essa palavra existe, mas ele vai explicar como há essa transição do antigo para o novo, essa vivência da fé judaica e o cumprimento dessas profecias em Jesus, e agora esse relacionamento que se dá a partir da pessoa de Cristo. Então, essa teologia do Antigo Testamento é o pontapé inicial para as primeiras bases da teologia cristã. E o autor aos Hebreus vai explicar isso de maneira muito especial, muito didática, comparando os elementos da antiga aliança como símbolos e sombras que apontam para Jesus, o cumprimento final aí na nova aliança, no novo pacto. Então, a narrativa cristã de um Deus que se faz carne e habita entre os homens foi uma radicalização da ideia judaica de Deus, que culminou em uma nova maneira de entender a salvação e a relação com o divino. O cenário, então, religioso, ele é amplo, ele é gamo, ele é uma gama de pensamentos. Nós vimos que bebemos fontes muito fortes do Antigo Testamento, do judaísmo, mais especialmente do judaísmo do Segundo Templo, e agora vamos ver como esse cristianismo do primeiro século se relaciona e tem influências também das religiões de mistério e do sincretismo religioso. Então, esse cenário religioso do primeiro século ele também foi altamente influenciado pelas religiões de mistério que prometiam uma experiência espiritual mais intensa e a possibilidade de salvação pessoal.
esses cultos que floresceram no seio do Império Romano estavam predominantemente associados a divindades no Oriente, como Ísis, Osíris, Mitra. Os cultos de mistério ofereciam não apenas a promessa de vida após a morte, mas também de rituais de iniciação que proporcionavam uma experiência de transformação espiritual profunda. A questão do transe, de sair de si, era algo comum nas religiões de mistério. Citando de novo o Adolf von Harker, ele observa que o cristianismo primitivo, então, ele competia diretamente com esses cultos de mistério, oferecendo uma promessa semelhante de salvação, mas com uma base histórica e teológica muito mais sólida. A diferença, então, fundamental estava na acessibilidade à mensagem cristã, porque se falava nas religiões de mistério que aquele que tinha um conhecimento superior era aquele que seria salvo. E daí vai surgir questões como o gnosticismo, entendem? Enquanto os cultos de mistério frequentemente exigiam o conhecimento esotérico ou uma iniciação, o cristianismo proclamava a salvação através da fé em Jesus, aberta a todos. As práticas cristãs, como o batismo e a ceia do Senhor, pelos católicos chamado de Eucaristia, que está em latim, são frequentemente vistas como influenciadas por rituais de purificação e celebrações de renascimento presentes nas religiões de mistério. Então, esse elemento de tomar do corpo, tomar do sangue, descer as águas, já existia também nas religiões de mistério. Banhos de purificação. No próprio judaísmo também, banho para purificar no mikvah, ou mikveh. Essa questão de ter uma mesa, de participar de uma mesa na presença de uma divindade, já existia também nas religiões de mistério. E isso é muito comum naquele tempo, e o cristianismo se vale dessa familiaridade para transmitir uma mensagem principal: a salvação por meio da fé em Cristo. O batismo, em particular, reflete uma continuidade das práticas de purificação judaica, mas também vai incorporar elementos de iniciação encontrados em cultos de mistério, e está tudo bem por isso. Não tem problema algum. O cristianismo que nós temos hoje, principalmente no Brasil, ele bebe de diversas outras práticas. Ele é sincretizado, esse evangelicalismo. E eu acho que a gente não tem mais como purificar isso, porque o cristianismo ele está inserido numa cultura. Ele bebe elementos da cultura ao qual ele está inserido. Entendem? Então, no entanto, a teologia cristã vai enfatizar a historicidade da vida após a morte, a ressurreição de Cristo, diferenciando-se dos cultos de mistério, que muitas das vezes se baseavam em mitos e alegorias. A gente olha para os evangelhos e a gente vê um Jesus humano. Quando a gente olha para um conto mitológico, a gente vê, por mais que a gente olhe para Hércules e Perseu, que eram semideuses, nós vemos aqueles atos de heroísmo. Mas a Bíblia não esconde falhas dos discípulos, falhas dos apóstolos, falha de Pedro. A Bíblia não esconde, a palavra de Deus não esconde. Então isso mostra muito mais ainda a veracidade. Mostra um Jesus que sofre no Getsemane, que ora a Deus que, se possível, afaste dele esse cálice. Um Jesus humano que se compadece dos seres humanos. Isso não é relatado em qualquer outra mitologia, porque a concepção de um Deus é igual de um herói. Mas Jesus, ele deixa a posição de Deus e se faz como nós. Por isso essa diferenciação. Se por um lado nós temos elementos em comuns,
nós temos o chamado apontamento de Deus nas outras culturas, nós também temos uma diferenciação a partir da mensagem da cruz. O sincretismo religioso do período também deve ser considerado. O Império Romano era um espaço onde ideias e práticas religiosas se misturavam continuamente, resultando em um ambiente em que o cristianismo poderia adaptar e reinterpretar elementos de outras tradições sem perder a sua identidade essencial. Como, por exemplo, a questão do culto cristão feito no domingo. Entre outros elementos, no século IV, o uso do incenso, o uso da vela, o cristianismo ele usa desses elementos e readapta, reinterpreta à luz das escrituras. Essa flexibilidade, então, permite que a nova religião, que é o cristianismo, ela se espalhasse muito rapidamente, alcançando todas as classes populares, quanto a elite intelectual que buscava um sentido mais profundo e uma resposta às suas inquietações espirituais. Outro fator que vai influenciar bastante o cristianismo é a filosofia greco-romana e a sua influência. A filosofia greco-romana teve um impacto considerável na formação do pensamento teológico cristão. Duas correntes filosóficas em particular vão influenciar muito profundamente o cristianismo: o estoicismo e o platonismo. O estoicismo, com sua ênfase na racionalidade, na negação das emoções, na ordem do cosmos, na ordem do universo, no conceito de logos como princípio racional que permeia toda a realidade, vai oferecer para o cristianismo uma linguagem, uma estrutura conceitual que foram adaptadas, por exemplo, pelo apóstolo João, que vai utilizar conceitos da filosofia grega, como o logos, esse conceito de uma mente primeira que desenhou e construiu o universo. Ele vai usar esse conceito para transmitir que é Jesus esse logos. É uma releitura do apóstolo João à luz do que ele aprendeu de Jesus, levando em consideração o contexto no qual ele está inserido. O Justo Gonzalez, em A História do Cristianismo, ele argumenta que a incorporação de conceito estoico do Logos permitiu que os cristãos descrevessem a relação entre Deus e Cristo de maneira que fosse compreensível aos pensadores de sua época. O Evangelho de João, ao afirmar no princípio era o verbo, no princípio era o logos, demonstra essa adaptação ao associar Cristo com o logos, esse princípio fundamental que cria todas as coisas, conferindo uma dimensão cósmica e divina, conseguindo comunicar verdades fundamentais de Deus no ambiente e na cultura ao qual ele estava inserido. O platonismo, então, também vai oferecer uma estrutura metafísica que foi incorporada nas reflexões cristãs sobre a natureza de Deus, da alma, da salvação. A ideia platônica do mundo das ideias, onde o verdadeiro conhecimento está e a realidade absoluta residem, vai influenciar a concepção cristã da transcendência de Deus e da imortalidade da alma, que quando o ser humano morre, a sua alma vai para esse mundo onde está o próprio Deus. E isso já era muito comum de se ouvir na época por causa dos conceitos platônicos. Clemente de Alexandria e Orígenes são dois pais da igreja. Eles foram os primeiros teólogos a dialogar intensamente com o pensamento filosófico, defendendo que a filosofia poderia ser uma preparação para a revelação cristã. Clemente de Alexandria, por exemplo, sustenta que a filosofia era um preparador do caminho para o cristianismo que foi dado aos gregos, permitindo que os gentios compreendessem melhor a mensagem evangélica. Não sou eu que estou falando. Foram os primeiros discípulos dos apóstolos. Entretanto, é importante notar
que, apesar da influência filosófica, os primeiros cristãos se opuseram a algumas doutrinas do platonismo, como a ideia de que a matéria é inerentemente má e é inferior ao mundo das ideias, a concepção dualista que existe a matéria má e que Deus não se relaciona com a matéria. Esse pensamento platônico foi rejeitado, porque Deus desce ao nosso nível. Ele se faz como um de nós e não usa dos atributos de Deus, conforme está lá em Filipenses 2, verso 5. Em vez disso, eles afirmavam que a criação, incluindo o corpo humano, era boa, refletindo a imagem do Deus invisível. Essa tensão entre a filosofia grega e a teologia cristã levou a um rico pensamento do desenvolvimento da teologia cristã posterior, permitindo uma integração mais dinâmica entre fé e razão. As primeiras comunidades cristãs, então, nós vamos ver agora algumas expressões e desafios dessas primeiras comunidades. As primeiras comunidades surgiram em um ambiente diversificado, conforme nós vimos até aqui, e frequentemente hostil à mensagem da cruz, principalmente por parte do Império Romano, porque os cristãos não coadunaram, não concordavam com as práticas pagãs realizadas pelo Império Romano, os cultos ao imperador, os cultos aos deuses do império. Então, os discípulos de Cristo precisavam navegar entre diferentes tradições e práticas religiosas. Essas comunidades eram caracterizadas por uma forte ênfase na comunhão, no amor e na partilha. É o que a gente vê lá em Atos, no capítulo 2, no final do capítulo 2 de Atos, refletindo os ensinamentos de Jesus sobre uma vida em comunidade. As práticas de reunião, de partilha, de comunhão e a celebração da ceia foram fundamentais para entender a dinâmica das igrejas primitivas. A diversidade nas expressões de fé era bem evidente, com diferentes comunidades adotando práticas e crenças que refletiam suas circunstâncias atuais. Em Atos dos Apóstolos, vemos a igreja em Jerusalém adotando uma abordagem mais judaica, enquanto as comunidades gentílicas, como as paulinas, com sede em Antioquia, desenvolviam uma identidade mais distinta do que da de Jerusalém. É óbvio isso. Esta diversidade que nós falamos de cristianismos primitivos, então cada um vai carregar a sua identidade a partir do local em que está inserido e se relaciona. Esta diversidade trazia desafios da relevância, incluindo disputas sobre a observância da lei, que a gente vai ver lá em Atos 15, o primeiro concílio da igreja. A inclusão de gentios é a definição da identidade cristã. O apóstolo Paulo, então, ele vai desempenhar um papel crucial na mediação desse concílio de uma igreja com sede em Jerusalém, em que tem um grupo chamado judaizante que quer trazer também para a questão da salvação a observância da lei. Nós temos predominantemente em Jerusalém, por Tiago e Pedro, uma igreja mais judaizante. Já os antioquenos, uma igreja mais gentílica, que não está ligada tanto às questões judaicas. Os da Ásia Menor, uma igreja totalmente diferente. E isso é a pluralidade onde o cristianismo está inserido. O apóstolo Paulo, então, ele vai desempenhar esse papel para dialogar e mediar esses conflitos. Suas cartas, como Gálatas e Coríntios, abordam questões de identidade e prática cristã, promovendo uma visão mais inclusiva, que não há grego nem gentil, não há escravo ou livre, não há judeu nem gentil. Ele vai abordar essas questões, dizendo que agora esse povo se fez um a partir de Jesus. E vai promover essa visão mais inclusiva, que enfatiza a salvação somente pela fé em Cristo e rejeita a necessidade de uma observância estrita da lei, uma necessidade de obras para ser salvo.
A teologia paulina, então, ela fundamenta, ela se estabelece que permite essa igreja primitiva, com sede em Antioquia, e a partir de Antioquia também, afirmar a sua identidade nesse contexto mais plural, desafiando normas sociais e religiosas já pré-estabelecidas, como a teologia do judaísmo do Segundo Templo, onde eu não preciso mais fazer para ser aceito, mas eu sou aceito e por isso eu faço. A teologia mudou o enfoque. O N.T. Wright, em sua obra O Novo Testamento e a Questão da História, ele enfatiza a identidade cristã, ela foi moldada não apenas por convicções teológicas, mas também pela vivência de uma comunidade radicalmente inclusiva que refletia os valores do reino de Deus. O N.T. Wright está falando das comunidades paulinas, das igrejas plantadas por Paulo. Então, essa vivência comunitária marcada por um amor incondicional e uma ética de serviço era um testemunho poderoso da mensagem de Jesus e um fator-chave para a expansão do cristianismo no mundo greco-romano. Então, para a gente chegar ao fim dessa aula, já estamos caminhando para o fim, o cenário religioso no atual ambiente, no Oriente Médio do primeiro século, ele foi marcado por uma rica conjuntura de influências que moldaram a expressão dos primeiros discípulos de Jesus. A interseção do judaísmo do Segundo Templo, das religiões de mistério, da filosofia greco-romana, a dinâmica das comunidades cristãs, contribuiu para o surgimento de uma nova religião, e vai desafiar as normas e as perspectivas religiosas, filosóficas, econômicas e sociais e políticas da época, do primeiro século. O cristianismo, esses cristianismos primitivos não se limitaram a reproduzir as tradições já existentes. Ao contrário, esse cristianismo, principalmente paulino, ele vai incorporar e reinterpretar influências, vai reinterpretar essas influências, criando uma mensagem poderosa de salvação e inclusão. Esta capacidade, então, de diálogo, principalmente pelas comunidades paulinas, e foi fundamental para adaptar e fazer uma releitura a partir de tudo aquilo que já era conhecido à luz do cristianismo, que, embora veio de uma raiz judaica, rapidamente se tornou uma nova fé, a fé universal. Portanto, compreender as matizes espirituais do século I é essencial para entender as raízes do cristianismo e a sua trajetória ao longo da história. Então, queridos, chegamos ao fim de mais uma aula e aqui estão as referências bibliográficas que eu usei. Eu creio que vai ajudar muito. Tome nota, se puder, adquira essas obras, que eu creio que vai trazer muito mais claridade para nós entendermos a realidade que o cristianismo estava inserido no primeiro século. E por fim, chegamos ao término dessa aula. Eu peço que você assista, reassista. Esse vídeo vai ficar disponível, essa aula vai ficar disponível. Envie para os seus amigos e compartilhe esse conteúdo, porque eu creio ser um conteúdo riquíssimo que você não vai achar tão fácil por aí na internet, tá bom? Foi um prazer imenso ter estado aqui com vocês e até a nossa próxima aula do Seminário Teológico.